Nosso meio, serei breve. Abra suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 13. Nós iremos estar um pouquinho hoje sobre o tema que está tendo muita divulgação no mundo atual. Eu queria passar um slide para vocês, mas como o cabo não veio, então eu vou ler aqui e vocês vão vendo. Dessa para espelhar, tem como espelhar aqui? Não? Ah, mas não tem. Já abriu o livro, irmãos? Apocalipse capítulo 13? Amém. Amém? Vamos para a nossa fonte, vamos orar? Oremos, eterno Deus que estás no céu, grande e poderoso é o Senhor. E tudo sabe, Pai, nada para ti está oculto. Tudo para o Senhor revelar. O Senhor, Pai amado, conhece todas as coisas. Antes mesmo que acontecer, o Senhor já sabe o que vai acontecer. Este é nosso Deus que revela os mistérios para o seu povo, demonstrando também para que o seu povo se prepare, Pai amado, para ter encontro contigo. Ensina-nos a cada dia a verdadeiramente estar mais próximo de ti. E vendo, Deus, os últimos eventos acontecendo nesse mundo. E prestando atenção de que realmente Cristo está muito perto de voltar. Prepara a tua igreja para receber a ajuda do Senhor, do Santo Espírito, para que assim possa proclamar a mensagem de sua importância a este mundo, advertir este mundo que está à deriva. Prepara-nos, a Deus. Acampa teus anjos neste momento ao nosso redor. E que Deus Santo Espírito, ó Deus, abra nossa mente e nos dê, ó Deus eterno, conhecimento da tua santa palavra, para que enquanto nós saímos daqui, mas tivemos a certeza que iremos em encontro contigo. E de conosco, te pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o sermão está intitulado hoje Um Papa Americano. Nunca tinha ocorrido desde quando o papado iniciou-se. Mas o mundo ficou chocado por ver que agora temos um Papa em Roma americano. É coincidência ou é profético? Quem poderia imaginar? Tantas cardeais que tem lá em Roma, sendo um cardeal ao qual não tem muita influência, mas esse cardeal americano hoje é um Papa. E este cardeal escolheu um nome, um título. Você sabe que todos os cardeais eles têm nomes mesmo dele, né? Mas quando ele é escolhido para ser um Papa, ele escolhe um nome para ser colocado ali, se slogan. E este novo Papa é chamado como irmão, você sabe? Alguém pode estar acompanhando por aí
Leão 14. Leão 14. Eu vou estar com vocês um pouco a história, para vocês verem por que este Papa escolheu este nome, e para nós também nos entender, será que já teve algum Papa chamado Leão 14? Para nós podermos ver que Deus está mostrando por A mais B, de que realmente estamos muito pertinho do final dessa história. E outra coisa também Deus está mostrando para nós, que Deus revelou uma mensagem para o seu povo, em 1888. Temos o livro, irmãos, eu mandei, não sei se quantos vocês pegaram, mas seria muito importante, se caso não quiserem ler na internet, tem publicado, são 2 volumes, tá? Publicado. Materiais de 1888. Por que eu coloco essa ênfase tanto para vocês estudarem? Porque seria muito importante vocês estarem aqui, para nós entendermos o que está ocorrendo neste mundo. Ouviu? Porque tudo que está ocorrendo agora no nosso viver diário, irmãos, aconteceu lá em 1888. Exclusivamente este Papa que foi escolhido atualmente. Então Deus está mostrando que a história vai se repetir novamente. E eu e você devemos estar atentos para não ficar de fora. Entende? Então o capítulo 13 de Apocalipse demonstra as 2 bestas. Uma besta que sobe da terra e uma besta que sobe do mar. A primeira besta ali está descrito no capítulo 13, versículo de 1 adiante. Então nós iremos agora estudar um pouquinho, para depois entrar aqui no assunto aqui da unidade. Tá bom? Capítulo 13 demonstra para nós uma besta que sobe do mar. E todos nós sabemos, para aqueles que não sabem o que significa mar, não é verdade? Então pergunto, o que significa mar, irmãos? Povos, nações, multidões, é isso? Então esta besta subiu, essa besta que sobe do mar, ela subiu no meio das nações. Mas especificamente de quais nações? Das 10 nações a qual na Europa, né, surgiu essa besta, que foi ao vale de pequeno, está em Daniel capítulo 7, do animal terrível espantoso. Então veja só, agora nós vamos também entender um pouquinho quem que dá poder para esta besta, tá bom? E no versículo adiante, versículo 2, e a besta que eu vi era semelhante ao leopardo, seus pés eram como os pés de um urso, sua boca como a boca de um leão, e o dragão, veja só. Então aqui nós vamos ver quem é que deu o poder para esta besta. E o dragão lhe deu o quê? Seu poder, o que mais? Seu trono, e o que mais? Grande autoridade. Então veja só, esta besta sai do meio dos povos. Agora esta besta ela está com poder não humano, não é um poder humano, mas a Bíblia nos diz que esta besta está com o poder de Satanás. Dizer bem especificamente, a Bíblia, irmãos, Deus não vai ocultar nada, Deus demonstra por detalhe. Olha, o dragão deu a ela poder, depois deu a ela trono, depois deu a ela grande autoridade. Estou dando ênfase para nós entendermos aqui a questão. Só recapitulando aqui um pouquinho para nós. Quando surge ali o império, quando surge a estátua que Nabucodonosor sonhou, uma estátua de ouro, cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze e as pernas de ferro misturadas com barro até os pés. E nós vemos que cada ali foi um poder, né? Foi uma nação, uma potência, não foi? Primeiro veio Babilônia, depois veio Medo-Pérsia, Grécia, depois veio quem, irmãos? Roma. E Roma continua. Depois veio
Surge a Roma pagã, depois surge o quê? Roma papal. E aí, irmãos, está no poder até hoje. No poder até hoje. Então, o foco de Apocalipse, capítulo 13, demonstrando agora quem é que está dando esse tanto poder para esse império, irmãos. Aí demonstra, ó, dragão, deu para ela o poder, deu para ela o seu trono e deu para ela o grande poderio. Aqui demonstrando a besta que sobe da terra, no meio do mar. Então prosseguimos. Só lembrando também que esta besta haveria ter uma ferida mortal. E isso se cumpriu, certo? Se cumpriu no ano 1798. O papado foi destronizado do seu trono, perdeu o trono. Então a besta ficou ali uma ferida mortal. Mas a Bíblia diz que esta ferida mortal ia ser o quê? Curada. Irmãos, interessante, para você ter uma noção. Quando o papado ele foi destronado do seu trono, qual era a potência que estava agora subindo? A segunda besta. No ano 1798, o Estado da América foi reconhecida como nação. Veja, uma potência cai e a outra besta sobe. Tá? Uma potência, a besta do mar, ela tem a ferida dela no ano 1798, quando ela está ferida, agora sobe agora a outra besta, que é chamada besta da terra, nesse mesmo ano, que é reconhecida como nação. E a Bíblia diz que esta besta que sobe da terra, o que ela tem, irmãos? Vamos lá, só para nós entendermos aqui. A primeira besta tem o quê? Que deu poder para ela? O dragão, certo? Deu o quê? Poder, trono e grande poderio. E a segunda besta? O que o dragão deu para ela? Versículo 11 do mesmo capítulo. E contemplei outra besta saindo da terra, e ela tinha 2 chifres, semelhante a de um cordeiro. Mas o que esta besta falava, irmão? Falava como o quê? Falava o quê? Como dragão. Então, veja, a primeira besta, o dragão deu seu poder, o seu trono e grande poderio. Agora a segunda besta diz, o dragão deu o quê? Fala, né? A fala. Foi um poder que surgiu, irmãos, na época, surgiu para impor, pode dizer assim, impor, né, algumas coisas que o papado queria colocar sobre os Estados Unidos. Eles eram rivais, tá? A América e o Vaticano eram rivais. Eu não sei como vocês já leram aqui na história, a gente pode ir para a história e ver que John Kennedy morreu, foi morto. E quem mandou matar John Kennedy? Um homem que matou John Kennedy, ele foi ser guarda da Suíça lá no Vaticano. Depois descobriram. Então, com isso, teve um abismo, uma separação entre Vaticano e Estados Unidos. Mas o que a Bíblia diz? Que o mesmo dragão que deu o seu trono, o seu poder para a besta do mar, é o mesmo dragão que agora também vai falar pela segunda besta. Então, entre essas duas bestas, não haverá mais abismo, mas haverá unidade. E agora, irmãos, para nós podermos entrar no assunto que eu quero entrar com vocês. Essa unidade, esta aliança está agora mesmo bem completa. Por quê? Porque agora nós temos um Papa americano. Quem diria? América, um país protestante, agora se torna um país católico. Quem diria isso, irmãos? Em sã consciência. Mas hoje nós temos um Papa chamado Leão XIV. Eu quero mostrar para vocês, nós temos uma noção melhorzinha aqui. Por que este Papa escolheu esse nome? Meus amigos, o Papa
Papa Leão XIII, ele ocupou o trono de São Pedro em 1878. Veja só, o Papa Leão XIII ocupou o trono de Pedro em 1878. Nossa, por que ele está frisando bem este Papa Leão XIII? O que este Papa tinha em comum com este de agora? Este Papa, ele também escreveu uma encíclica. E nessa encíclica ele defendia o domingo como dia de repouso. Este Papa Leão XIII. O que mais que tem a ver com este Papa, irmãos? Por isso que eu aconselho, não mando, né, perdão, essa expressão mandar, né? Eu aconselho os irmãos a estudar esse material. Por quê? Porque este Papa Leão XIII, ele estava reinando no tempo que a igreja adventista recebeu uma mensagem, mas não recusou um pouco a mensagem, a liderança, alguma liderança, que foi a mensagem de Minneapolis. Por que a mensagem veio? Eu vou só ler aqui o que está escrito aqui, para nós podermos entrar num assunto mais aprofundado. Satanás diz, está no livro Patriarcas e Profetas, Satanás diz: eu atravessarei os propósitos de Deus, capacitarei meus seguidores a pôr de lado o memorial de Deus, o sábado, o sétimo dia. Assim, mostrarei ao mundo que o dia abençoado e santificado por Deus foi mudado. Veja, isso Satanás em reunião com seus anjos. Assim como nós temos concílio, irmãos, né, temos concílio de ancião, concílio de pastores, também Satanás tem um concílio com seus anjos. Tá? E esse dia não perdurará na mente do povo. Apagarei a lembrança dele, porém em seu lugar um dia que não leve as credenciais de Deus, um dia que não seja um sinal entre Deus e seu povo. Levarei aos que aceitarem este dia a pôr sobre ele a santidade que Deus pôs sobre o sétimo dia, através do meu representante. Quem é representante de Satanás, irmãos? Para quem foi que ele deu o trono? Para quem foi que ele deu o poder e grande poderio? Nós vemos que a besta que sobe do mar. Então veja só, através do meu representante engrandecerei a mim mesmo. Isto é ele falando. Nós sigamos. O primeiro dia será exaltado, e o mundo protestante receberá este sábado falso como genuíno. Através da não observância do sábado que Deus instituiu, levarei sua lei ao menosprezo. As palavras, um sinal entre mim e vós, por todas as vossas gerações, farei que se preste para o meu sábado. Veja, esta palavra, que seria esse sinal, que está no capítulo de Ezequiel, capítulo 20, desde que Deus diz: olha, esse sábado será sinal entre mim e vós, para que saibas que eu sou o Senhor vosso Deus. Ele diz: essa palavra farei preste para o meu sábado. Veja até a ousadia de que ele está falando. Isto aqui você se encontra no livro Profetas e Reis, página 111. Assim, aí ele diz: assim o mundo tornar-se-á meu, e eu serei o governador da terra e o príncipe do mundo. Controlarei assim as mentes sobre o meu poder, para que o sábado de Deus seja um objeto especial de desprezo, um sinal. E eu farei a observância do sétimo dia um sinal de deslealdade para com a autoridade da terra. Veja o que ele está dizendo aqui. O que vai acontecer aqui mesmo? Aqueles que vão observar o sábado vão taxar de quê? Fanatismo, que vai contra o que o governo está ditando. É assim que vai ser? É assim que vai acontecer? É isso que vai acontecer. Aí ele diz mais, olha ele mais diz isso. Isto é ele em reunião com seus anjos.
as leis humanas serão feitas tão rígidas que os homens e mulheres não ousarão observar o sábado do sétimo dia, pelo temor de que lhe venha a faltar alimento e vestuário. Eles se unirão com o mundo na transgressão da lei de Deus. A terra estará inteiramente sob o meu domínio. Isto é ele falando dos seus anjos. Então, meus amigos, o que nós iremos enfrentar não será pouca coisa. Só Jesus que pode nos dar realmente esse poder para a gente enfrentar Satanás e permanecer firme na fé. Firme. Irmãos, o que eu vou ler para vocês aqui, mais ainda, é o que estava ocorrendo em Minneapolis, o que estava ocorrendo nessa data que eu vou aqui mostrar para vocês, em 1893, em 1898, o que estava ocorrendo? Por que a ênfase era tão grande? Para que o povo de Deus viesse essa mensagem e assim o Evangelho fosse pregado lá com tanta ênfase que ela descreve. Se a igreja tivesse aceito a mensagem, Cristo estaria voltado, irmãos. Se a igreja tivesse aceito a mensagem, naquela época ela disse, Cristo, por 2 anos, estaria voltado e a gente não estaria mais aqui. Tá bom? Então, o que estava ocorrendo? Por que estava esse recurso tão grande? Eu vou ler para vocês, pausadamente, para vocês entenderem o que estava ocorrendo. E para vocês verem que o Papa que estava lá atualmente, naquele período, era Leão XIII. E é muita coincidência que nós estamos vendo todo esse reboliço do decreto dominical. Amigo, eu digo a vocês, eu creio que vocês não estão acompanhando por aí. Amigo, nos Estados da América, quase todos os governadores dos estados estão aderindo o domingo como dia de guarda. Quase todos os governadores estão realmente decretando que o domingo seja guardado. Então vejamos, não é coincidência que um Papa, Leão XIII, estava presente no ano a qual também o decreto dominical naquela época foi muito vivenciado naquela época, foi realmente querendo ser colocado nacional. Tinha um Papa chamado Leão XIII, e agora, atualmente, que novamente o domingo está sendo exaltado para ser guardado, temos agora também um Papa que ele colocou o nome dele como Leão XIV. É coincidência? Irmãos, eu não vejo coincidência. Eu vejo que Deus está mostrando para nós, meus filhos, a história está sempre novamente para vocês. Irmãos e irmãs, aqui a nós está falando sobre o que estava ocorrendo lá. Irmãos e irmãs, como eu gostaria de poder dizer algo que despertasse vocês para a importância deste tempo, e isto era falando naquele tempo lá, para o significado dos eventos que estão ocorrendo agora. Eu dirijo a atenção de vocês para o movimento agressivo sendo empreendido agora em prol da restrição da liberdade religiosa. Este era o projeto que estava em pauta nas câmaras do Congresso. O que estava realmente acontecendo em 1893, que levou a profetisa a dizer essas coisas? E quais foram os argumentos usados por Jones? Jones era um dos pastores, 2 pastores que Deus usou para pregar a mensagem: o pastor Wagner e o pastor Jones. Nesse artigo, nos seus quais Ellen White se refere a 15 anos depois, ela identificou explicitamente 2 grupos que se beneficiariam nesta data posterior. Prosseguimos. Foi mostrado que muitos seriam ajudados por esses artigos, especialmente os recém-chegados à fé, que não estão familiarizados com nossas histórias como povo. Seria uma bênção para você ler novamente esse argumento, cuja concepção foi a obra do Espírito Santo. O primeiro estudo trata de uma série de eventos, tanto político quanto religioso, que estava ocorrendo naquela época, chegando até o ano de 1893.
O leitor pode se tentar a pular esse artigo por não entender o contexto dele ou seu significado para o nosso dia. Precisamos lembrar que a história vai novamente repetir-se. Novamente a história vai repetir. O que estava ocorrendo lá, queridos amigos? Era que uma lei dominical estava sendo promulgada na Assembleia pelo um deputado chamado enganado Blair. Se não me engano, Blair. Esse deputado, eles levaram esse decreto, por dizer, essa lei, para que o domingo seja uma observância nacional além dos Estados Unidos da América. O que aconteceu naquela época? Deus manda agora uma mensagem para preparar o povo para a segunda vez de Jesus e para o alto clamor, que é a mensagem chamada justificação pela fé, a justiça de Cristo. Essa é a mensagem que Deus tinha mandado esses dois pastores pregar. Se meus irmãos tiverem curiosidade ou interesse nesse assunto, eu recomendo a vocês estudar algum livro, né? E tem PDF também, se vocês quiserem, materiais de 1988 que eu examinado. Eu acho que alguém que tem pode passar para vocês. Estudem, é muito importante, porque isto que eu estou lendo com vocês, amigo, está novamente acontecendo aqui. E se nós não ficarmos atentos à nossa história, irmãos, a gente vai passando as coisas sem saber de nada, tá bom? A razão por que eu usei este capítulo para ressaltar essa circunstância inusitada é porque sabemos que o grande decreto dominical do fim dos tempos será promulgado exatamente desta forma. Ele será impulsionado por líderes religiosos, exigido pelo povo e aprovado sem resistência pelo Congresso. Isso vai acontecer, irmãos. Vai acontecer e já está acontecendo. Veja, temos aí uma corporação chamada, eu mostrei para vocês na semana passada, para vocês aqui, essa associação que fez o projeto 2025, não sei se agora o nome. E essa associação, irmãos, ela é composta somente, basicamente, de líderes religiosos protestantes dos Estados Unidos. E um dos projetos desse projeto 2025, um dos seus itens, que é o sexto, se não estou enganado, fala sobre um dia de descanso, que é o domingo que eles querem para ser guardado. E esse projeto, de base nesse projeto, tudo que o Donald Trump está fazendo, irmãos, ele está seguindo à risca esse projeto 2025. Tudo que está fazendo. Quanto aqui de vocês se lembram que teve grande exportação de imigrantes dos Estados Unidos? Alguém se lembra disso aí? Isso está, irmãos, nesse projeto 2005, que era realmente para que os Estados Unidos expulsasse os imigrantes ilegais dos Estados Unidos. Está nesse projeto 2005. E ele está fazendo. Então, tudo que ele está fazendo está de acordo com o projeto 2025. Eu pergunto para vocês, me parece, se eu não estou enganado, é o sexto capítulo que fala sobre o domingo como dia de descanso. Vocês acham que ele vai restringir, que ele não vai fazer? Se tudo está fazendo as coisas mais piores, podemos dizer assim, para o presidente fazer expulsar a pessoa do seu estado que está fazendo, tu acha que ele vai colocar isso em pauta? Não, com certeza. E mais agora. E pasmem também. Quando o Papa Francisco morreu, um dos seus conselheiros foi até ele e disse: presidente, qual é um dos cardeais que o senhor poderia indicar para ser o novo Papa? Sabe o que ele respondeu? Nenhum. Eu quero ser Papa. Eu quero ser Papa. Ele falou isso. E depois ele colocou no seu Twitter, irmãos, ele fez uma, não sei se vocês já viram, ele fez toda a roupagem, ele colocou aquela coroa de papa, todo mundo tinha de papa. Olha lá, ele colocou. Irmãos, nunca na história, um presidente americano, irmãos, teve essa loucura de querer ser papa. Nunca na história, irmãos.
Depois ele falou que ele queria um Papa americano. É coincidência isso? Não é coincidência isso. Não é coincidência de ser um Papa americano, e não é coincidência que esse Papa americano agora também ele pega o mesmo título de um Papa que estava quando a igreja, quando estava recolhido para o decreto militar ser firmado, que é o Papa Leão XIII. E agora esse mesmo Papa, também esse mesmo Papa que hoje é atual, ele tem esse mesmo nome. É coincidência? Por que não se outro nome? Papa João Paulo II, João Paulo III, João Paulo I? Por que não esse nome? Mas porque justamente o nome de um Papa que estava no tempo quando o decreto dominical foi para ser estabelecido. Não é coincidência, queridos. Isso é fato. E nós devemos observar isso, tudo que está acontecendo. Houve outro acontecimento histórico também, importante, que estava desenrolando durante esse período, em 1863. O que estava acontecendo, irmãos? Irmãos, o cenário, aqui, eu li aqui para vocês, eu estou vendo o que está ocorrendo hoje. Neste período que Deus usa esses dois pastores para pregar uma mensagem, para preparar a igreja para receber o Santo Espírito de Deus, também houve uma associação de pastores protestantes dando ênfase no domingo para se guardar. Veja só, naquela época tinha uma associação de pastores pegando assinaturas para que ali o domingo seja estabelecido como dia de guarda nacional. Hoje, atualmente, nós temos também uma associação de protestantes que fez um projeto, que fez um livro, podemos dizer assim, de 900 páginas. Foram pessoas protestantes, irmãos. De 900 páginas, um projeto chamado 2025. O que aconteceu lá está acontecendo aqui. Lá tinha uma associação de pastores protestantes fazendo a mesma coisa. Hoje nós temos também uma associação de protestantes fazendo a mesma que aconteceu lá. É coincidência? Não. Estamos vendo, Deus está alertando. Deus está mostrando para o seu povo. Se prepare. Se prepare, porque agora eu quero derramar o Santo Espírito sobre a igreja, para que possa proclamar uma mensagem impopular. Qual é a mensagem da igreja de Cristo, irmãos? Que deve ser pregada a todo mundo. Qual é a mensagem? São as 3 mensagens angélicas, irmãos. Esta é a mensagem que a igreja tem que se preparar para pregar. Por quê? Porque o mundo todo vai invalidar a santa lei de Deus. O mundo todo vai invalidar. E Deus terá um pequeno povo que vai ficar de pé diante de uma grande estátua de Baal. Vou dizer assim, uma grande estátua de um rei Nabucodonosor. Vocês se lembram da história, né? Que quando o rei fez uma grande estátua de ouro, para que todos viessem se prostrar diante da estátua, mas somente 3 pessoas ficaram de pé. Não prostou-se para adorar a estátua. Irmãos, a mesma coisa vai acontecer neste mundo atual. O mundo todo vai exaltar um dia escuro para ser guardado. Mas Deus terá um pequeno povo que vai ficar de pé e vai guardar a santa lei de Deus. Amém. Isso vai acontecer, queridos. Só o que vai acontecer também? Contra este povo, Satanás vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance para destruir este povo. Mas Deus vai intervir, amém? Amém. Deus vai intervir. Mas digo a vocês, amigos, muitos darão a sua vida por Cristo. Depois de vários anos de fracasso na realização deste alvo em nível nacional, o que aconteceria, irmãos? Esta associação queria que o domingo seja estabelecido nacionalmente nos Estados
unido para todos os estados. Como não teve, né? Como não teve este diálogo alcançado? Por que motivo? Porque Deus não permitiu. Por que Deus não permitiu? Porque a igreja de Deus vê a mensagem, porém a igreja, e pode existir a igreja, não um todo, um pouco geral, mas os líderes que estavam na frente, moça, não aceitaram. Isto eu não estou falando de cabeça em si, estou falando do que está escrito, que foi a história da nossa igreja. Recusaram. Então, por isso Deus viu que a igreja estava despreparada para receber a chuva serena. Então Deus manda que agora o pastor Johnny vai ao Congresso defender liberdade religiosa. E ali ele teve êxito, né? E ali o decreto dominical não veio ser nacional. Mas amigo, esta associação de religiosos, eles não ficaram abatidos. Mas começou agora o quê? A articular no meio dos Estados Unidos. E aqui eu falei para vocês quantos estados, irmãos, ali aceitaram e realmente colocaram em vigor o domingo para ser guardado. Aproximadamente, nessa época, irmãos, cerca de 250 adventistas do sétimo dia foram presos. Neste intervalo, que o domingo era para ser guardado nacional, o objetivo não foi, mas muitos governadores aceitaram e colocaram no seu estado. Eu vou aqui para nós podermos entender melhor. Imagina só que o governador do Maranhão também colocasse agora em vigor que o domingo seja guardado para todo o seu estado aqui, Maranhão. E assim sucessivamente em outros estados. O que aconteceria com os adventistas? Bom, se algum adventista do sétimo dia viesse a trabalhar nesse dia, esse adventista ia ser denunciado, ia ser preso, entende? Foi assim que aconteceu lá. Cerca de 250 adventistas do sétimo dia foram presos naquela época, porque foram em vários estados esta lei. E esta lei, irmãos, foram colocadas em vários estados: Alabama, Kansas, Califórnia, Geórgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, Carolina do Norte, Texas e Washington. Esses são os estados que foram colocados a lei dominical. E ali foi, pegando todos os estados, cerca de 200 adventistas foram presos. Nós vemos aqui uns vislumbres, irmãos, do que vai ocorrer quando for colocado no nível nacional. Como terá de muitos adventistas sendo presos? Não se percebe com frequência a intenção da agitação em prol da lei dominical entre 1888 a 1900. Houve mais de 28 tentativas em favor da aprovação de uma lei dominical nacional. Na média, mais de 2 por ano. Nessa mesma época, houve aprisionamento de adventistas. A questão dominical em vários outros países também, irmãos, teve movimentação, incluindo Austrália, Canadá, China, Grã-Bretanha, Alemanha, França, Suíça, Noruega, Escócia, Grécia, Rússia, Singapura e África do Sul. Veja, começou nos Estados Unidos, mas outros países também começaram a fazer a mesma coisa. Eu pergunto agora, capítulo 13. Vamos encerrando. Capítulo 13, versículo 11. Versículo 12. Aqui diz: da besta que sobe da terra. E ele exerce todo o poder da primeira besta antes dele, e fez a terra e os que nela habitam adorarem
a primeira besta, cuja ferida mortal estava curada. E ela faz grande maravilha a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra, à vista dos homens. O que mais? Prosseguimos. E engana que habita na terra, por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra, quem eles fizessem uma imagem para a besta, que tinha sido ferida pela espada e viverá. O que mais? Versículo 15. E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta. O que é essa imagem? Vocês sabem dizer essa imagem? Qual é essa imagem que essa segunda besta vai fazer? Amigo, esta imagem aqui, irmãos, é a mesma coisa que a primeira besta fez. Quando o papado teve todo o poder, que é chamada supremacia papal, o que ele fez? Perseguiu? O que mais? Matou? E obrigou as pessoas. Quando digo que essa segunda besta fará imagem à primeira besta, ela vai fazer o que a primeira besta fez na Idade Média: perseguir, matar, torturar e obrigar as pessoas a ceder aquilo que eles querem. Isto vai novamente acontecer. O que mais? Versículo 16, né? 13, é isto? Versículo 16. Versículo 16. Isso, prosseguimos. Ele fez com que todos, tantos pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em sua testa. Que marca é esta, irmãos? É um chip? É a marca? Foi, A obediência ao domingo, né? é o mesmo sinal da besta. Este é a segunda besta, vai impor, vai obrigar a cada ser humano, tanto rico, pobre, a receber esta marca ou na fronte ou na mão, para que ninguém venha comprar ou vender, a não ser aquele que tenha o quê? O sinal. O que nos aguarda nós, adventistas? Diante dos olhos humanos, sem Cristo, olhando sem Cristo, é aterrador, não é verdade? Mas graças a Deus que Cristo está conosco e Deus vai fazer a gente passar por tudo isso. Mas firme na fé. Amém. Hoje nós nem imaginamos, irmãos. Nós lemos isso aqui, mas nós não imaginamos realmente podemos dizer assim, que eu tenho uma palavra melhor para falar aqui para vocês. O que acontecerá? Né? Exatamente, de maneira tão grandiosa. Porque a princípio, irmãos, a gente diz, vai ser proibido de comprar e vender. Amigo, parece tão simples a gente, né? Soa tão simples, né? Mas agora imagina você neste momento exato, realmente, dizendo, olha, pronto, acabou. Tu não pode comprar e tu não pode vender nada. Agora imagina para quem nós ainda que estamos morando em casinha por aqui, nós não temos nem sequer um pé de nada plantado, queridos. Agora cai na tua mente, imagina só nesse momento exato, isso acontecendo e nós não temos nem sequer um pé de machista plantado na casa. Às vezes a gente não atenta para isso, mas é bom nós atentar para isso. Porque imagina isso aí, irmãos. Mas Deus vai. Assim como Deus, eu já vi alguém falar isso uma vez para mim, dizendo, assim como Deus mandou um povo alimentar ele no deserto, ele falou assim,
Deus também, nesse período, Deus vai mandar anjo vir nos alimentar, trazer pão do céu para nos alimentar. Eu pergunto vocês creem a si mesmo também? De que nesse período dominical, Deus vai mandar anjo vir para nos alimentar? Mas tem pessoas da nossa igreja que vivem isso. Quando Deus tem uma mensagem tão importante, que é vida no campo, né, irmãos? De ter uma vida mais próxima possível da natureza, para poder a gente cultivar aquilo para o nosso sustento. E às vezes nós estamos fazendo casa, irmãos, pensando que isso está tão distante, sendo que isso está tão perto de nós. Tudo que nós estamos querendo não está fácil. Basta ter dinheiro. Quer uma xixi? Vai na feira. Na cebola, um coentro, um cheiro verde, pimentinha, vai na feira. Não é assim? Hoje, no nosso dia. Aqui mesmo, nós mesmos aqui dentro do interior. Mas a nossa preguiça é tão grande que nem sequer um canteiro nós temos em casa, irmãos. E um canteiro com coisa mais simples que dá em mês, né? Cheiro verde, essas coisas dá em dias, 100 mês. Mas não tem isso em casa. E agora, as coisas que dão em ânimos, que dão em 8 meses. Eu pergunto a vocês, quantos de vocês aqui tem um pé de macaxeira no saco plantado no seu quintal? Levante a mão aí, quero saber quem tem aqui da igreja. Alguém aqui tem um pé de macaxeira plantado no saco no seu quintal, irmãos? Alguém aqui tem um pé de vinagueira plantado no saco? Irmão, veja a nossa situação, queridos. Nós vamos enfrentar um momento ao qual, que a Bíblia está dizendo que nós vamos ficar impossibilitados de comprar e vender, irmãos. Este poder que sobe, este poder que faz com que grandes, ricos, pobres e livres venham aceitar esta marca da besta, este poder, ele vai impor, vai querer obrigar. Eu digo a vocês, irmãos, se realmente nós não tivermos nada plantado, nada mesmo, irmãos, vai ser muito difícil nós não ceder. Imagina passar uma semana com fome, irmãos, 2 dias com fome. Come. Para quem não tem um pedaço de terra grande, mas que tenha pelo menos um quintalzinho, 3, para quem mora, agora para quem mora cidade é complicado. Mas para quem mora no interior, como aqui, que tem um pedaço de quintal, irmãos, faça alguma coisinha para poder ali se manter. Esse é o conselho que eu dou para cada um de nós, para mim mesmo. Porque ele é uma mensagem que Deus está mandando a gente há muito tempo, e muitos vão ser iguais das bichas nessas, vão ser pegos de desapercebidos. Quando você está demais, aí que vai querer plantar alguma coisa para comer o quê? Irmãos, você sabe em quantos meses dá para você plantar um milho e comer essas espigas? Em quantos meses dá? Sabe quantos? Tem um que é 3 meses. Que são esses milho que nós compramos aí, que é mais rápido. Mas tem uns que é de 6 meses. Arroz, que nós comemos todos os dias. Arroz nós também tem 3 meses, 4 meses, 5 meses, para que vai dar para poder você colher. Entende isso? Então essas coisinhas que nós vemos que a gente estamos. Aqui eu estou falando, eu vejo que a pessoa fica, isso é besteira, não vai acontecer. Vai acontecer. Irmãos, o que eu tenho para vocês tirar aqui, tem mais um pouco tempo, já 11h18, encerrei por aqui com vocês. O que eu posso dizer para vocês? Tudo que aconteceu em 1881 está novamente acontecendo. Deus manda uma mensagem, a mensagem é justificação pela fé, a justiça de Cristo ao ser humano.
não é essa explicação que nós queremos. É mais abrangente. Tá? É mais abrangente. Deus manda para essa igreja. E muitos líderes daquela igreja, ela traz a nossa primeira geração adventista. E na sua geração, Cristo morreu. Eu me recordo quando Deus tirou o povo do Egito. O que aconteceu? Deus queria que o povo adentrasse a terra prometida. Sim ou não? Agora Deus manda Moisés, escolhe 2 príncipes de Israel para espiar a terra prometida. Porque vocês vão possuir ela. Então, aqueles 10 vão espiar a terra. Passaram quantos dias na terra, irmãos? Quantos dias eles passaram? Lembre-se. Quantos dias que eles passaram? 40 dias na terra. Trouxeram lá um bom relatório. Trouxeram 2, um bom relatório. Os outros, ao contrário. Mas trouxeram aquela terra, irmãos, onde a Bíblia diz que um cacho de uva, 2 homens carregavam. Que um homem não estava conseguindo carregar o cacho de uva. Eu creio que é o tamanho de um cacho de um pouco de babaçu, sabe? Aquele cacho de uva. Eu creio que é assim, deveria ser desse jeito, para 2 homens carregar. Trouxeram. O que ia acontecer, irmãos? Quando agora Moisés pergunta, e aí, como é a terra, como é que é a terra? O que aconteceu? O que aqueles 10 disseram? Aquela terra não é para homem. Aquela terra não tem como possuir. Aquela terra tem gigantes, tem descendentes de Anak, gigantes. É impossível nós conseguirmos alcançar aquela terra, Moisés. O que aconteceu com aquele povo? Todo o povo começou a chorar, se lamentar, começou a murmurar. Somente Josué e Caleb, 2 disseram: não, a terra é boa, a terra é uma de mel, a terra temos condição de alcançar. Se Deus estiver conosco, e nós conseguiremos realmente alcançar aquela terra. Vamos alcançar aquela terra. Irmãos, o que aconteceu? Aqueles 10 seduziram aquela população todinha, e a população queria o quê? Matar Josué e Caleb, porque eles tiveram a ousadia de dizer: não, nós conseguiremos, porque Cristo está conosco, Deus está na frente. Irmãos, para que eles não fossem mortos, Deus teve que intervir ali. Deus teve que intervir. E Deus disse: Moisés, o povo não está acreditando em mim. Com minha mão poderosa eu tirei esse povo do Egito. Mas o povo se esqueceu de todos os milagres que eu fiz para eles. Abri uma vermelha para eles passarem. Então, este povo que saiu do Egito, 40 dias eu dei para eles, para ele ver a terra prometida. Agora, esses 40 dias, sinta-se morar em 40 anos. Todos eles que saíram do Egito morrerão no deserto, não adentrarão na terra prometida. Somente Josué e Caleb. Irmãos, eu estou aqui contando para vocês porque a história vai se repetir. A primeira geração do Adventista, que era para alcançar a terra prometida, celestial, não alcançaram o reino. Agora tem a segunda geração, que somos nós. Em nome de Jesus queremos alcançar. Amém. Amém? Porque Deus está no controle de tudo. Nós devemos colocar completamente nas mãos de Deus. Amém. É isso que Deus está fazendo na igreja. Coloque-me em primeiro lugar na sua vida e você será vitorioso. É isso. Porque a Bíblia diz, capítulo 14, só um pouquinho, capítulo 14, versículo 12, rapidinho, para nós encerrar aqui o sermão de hoje. No meio do paganismo, no meio da idolatria tremenda, Deus terá um povo fiel à sua santa lei. Veja, capítulo 14, só para nós encerrarmos o sermão de hoje. Capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência do santo. Aqui estão aqueles, aqui, irmãos, que guardam o quê? E a fé de Jesus. Estes irão estar em pé quando Cristo voltar, irão possuir, vão ser transmatados para a Canaã celestial. Que Deus nos abençoe. Que venhamos verdadeiramente estar mais próximo de Jesus. Amém? Amém. Vamos cantar. Deixa eu ver aqui.
renova